foi exatamente assim que eu falei para ela. Exatamente assim não. Mais ou menos com essas palavras assim. Você acha mesmo que não é bom obrigar o seu filho a ir para aula de música? Sério mesmo? Eu olhei para ela e falei, pensei assim, pô, você deve estar de brincadeira. Você, uma mãe, uma pessoa responsável, não tem coragem de obrigar o seu filho a fazer algo? Sério, que isso? Aí ela falou assim, ah, mas Robson, se ele for assim, ele não vai aprender. Obrigado, ele não vai aprender. Aí eu olhei assim e falei, caramba, como é que são as coisas? Eu pensei, como é que são as coisas, né? Tem gente que não sabe lidar com os próprios filhos. Não querendo julgar, né? Mas aí eu. Aí olha como é que são as coisas. Eu fui e falei pra ela exatamente assim. Eu falei assim, ó. Eu quando tinha 14 anos, eu comecei a estudar música. Eu comecei a estudar para tocar instrumento de sopro na igreja. E o professor, ele vinha de muito longe. Professor Lorival. Poxa, eu tenho ótimas recordações dele. Um amor de pessoa. Quem conheceu ele não esquece nunca aquele camarada. Um pretinho também, baixinho, um amor de pessoa. E era um ótimo professor. Só que eu não conseguia me desenvolver com ele, eu não conseguia aprender. E por isso, eu sempre ficava por último. A igreja que dava para os alunos instrumento. E o meu objetivo era aprender a tocar trompete. Só que, como eu era ruim, eu não conseguia aprender, não tinha um bom desenvolvimento, eu sempre ficava por último na escolha dos instrumentos. E a galera que desenvolvia bem sempre pegava os trompetes dos mais novos, os melhores. E eu só ficava com os piores. E sobrou para mim um tal de saxhorn, um instrumento, ele era parecido com um bombardino. Eu até apelidava ele de filhinho do bombardino, porque ele era menor que um bombardino, saxhorn. Só que eu gostava, né? Porque eu demorei muito a pegar um instrumento. E quando eu consegui pegar, eu fiquei feliz. Beleza. Nessa época, o meu pai e o meu irmão também estudavam música também na igreja. Só que meu pai ia para motivar a gente. Só que chegou um momento que meu pai saiu e automaticamente meu irmão também saiu. E fiquei sozinho. Fiquei sozinho indo. Só que o professor, ele só vinha para as aulas domingo sim, domingo não. E a aula era sempre domingo à tarde. Ele vinha e passava, chegava às 11 horas, meio-dia e ficava até 5, 6 horas. Domingo sim, domingo não. Só que, como meu pai não estava mais indo e nem o meu irmão, e eu ia sozinho, que eu passei a fazer? Eu não queria estudar, não queria estar ali, achava ruim, achava chato, já estava enjoado. Só que eu tinha que vir. Para não contrariar os meus pais, o que eu fazia? Eu saía de casa, eu espero que ninguém copie isso. Eu saía de casa, ia caminhando em direção à pista, à estrada, a BR. Chegava na BR, eu tinha que virar para a direita, sentido a igreja. Só que eu tive uma brilhante ideia. Eu tive uma brilhante ideia. Qual era a brilhante ideia? Eu saía, me arrumava, me perfumava, bonitinho, saía. Quando chegava na BR, ao invés de eu virar à direita, eu virava à esquerda e ia para casa de um colega meu, Otávio, um, um amigão, sempre foi um amigão meu ele. Chegava na casa dele com um instrumento, ele achava estranho, eu arrumadinho, cheirosinho e com um instrumento nas costas. Chegava lá e ficava brincando, me divertindo, tal, tranquilão, tranquilão. Acabava aquele momento de diversão, já estava chegando a hora de ir para casa, a hora de finalizar o momento de aula. Eu ia para casa na maior cara lavada do mundo. Meu pai e minha mãe perguntava, a minha mãe perguntava, ei Robinho, como é que foi a aula? Eu falei, mãe, foi legal, foi muito boa. E meu pai, ô Robinho, como que foi sua aula? Você tá tocando bem? Eu falava assim, não pai, foi legal a aula. E eu pedindo a Deus para que ele não falasse assim, toca uma música para eu ver. Se ele pede aquilo, a casa ia cair para mim. Beleza.
Aí eu fiz isso o primeiro domingo, eu fiz isso o segundo domingo, aí eu fiz isso o terceiro domingo. Eu fiz aquilo alguns domingos. Só que chegou um belo domingo, meu pai foi na igreja pagar a mensalidade. Meu pai chegou lá, o que aconteceu? Ele não me viu. Aí falaram pra ele, nisso, aí dando uma pausa aí, o que aconteceu? Eu tô bem na casa desse meu colega, Otávio, brincando, todo suado. Quem que aparece lá na casa do meu colega? Cuspindo marimbondo. Um negão grande, brabo, mas brabo, brabo, olhando pra mim, cuspindo marimbondo, doido pra me esgoelar. Só que meu pai sempre foi calmo, sempre foi tranquilo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, e eu imagino, agora eu te pergunto, imagina a minha cara. Você consegue imaginar como estava a minha cara quando meu pai me viu ali? Aí meu pai falou assim, poxa, Robinho, eu fui lá na escola, na igreja pagar a sua aula, sabe o que o professor me falou? Ele falou assim, poxa, seu Vani, tem meses que seu filho não aparece. Ele exagerou. Meses que seu filho não aparece. Eu achei que ele tivesse desistido da aula. Meu pai, quando ele chegou lá, ele cuspiu no marimbondo. Sinceramente, eu não me lembro de nada daquele momento em diante. Eu acho que o meu cérebro, ele deletou as horas depois daquele evento. Eu acredito, porque eu nunca me lembrei de nada após aquele evento. Nunca me lembrei de nada depois daquilo. Mas aí o que acontece? O que eu quero falar com isso? Compensa sim obrigar. É claro que existe casos e casos. Existe casos e casos. Mas numa forma geral, compensa. Compensa obrigar, compensa forçar, compensa meter bronca mesmo. Leva na marra, obriga aí na marra. Porque se não fosse meu pai e minha mãe me obrigando a estudar música, se não fosse meu pai e minha mãe me forçando naquele momento, naquele período ali, hoje eu não teria a bagagem musical que eu tenho hoje. E sinceramente, eu sem essa bagagem musical, eu sem essa teoria musical que eu tenho hoje, sinceramente, eu seria apenas um apaixonado, um interessado por música. E faz e vai fazer toda a diferença na minha vida esse momento que meu pai e minha mãe me obrigou a ir para aula de música. E eu sou muito grato a eles por isso. Sou muito grato a eles por isso. Então, eu falei para essa mãe, falei para ela, obriga sim, você não vai perder nada. E te garanto, em algum momento ele vai te agradecer por isso. Ele vai te agradecer por isso. Então, obrigue. Mete bronca mesmo. Leva ele, vai com ele, dá teus pulos, vai com ele, mas não deixa esse momento passar.